O pessoal acabou o recreio. Tá, vamos lá. Bom, retomando aqui a questãozinha que nós começamos a fazer antes do intervalo, ele tinha dito que o capital aplicado era de 20 mil, investido, uma taxa de juros compostos, 10% ao ano, só que não correu anualmente, não correu o tempo em anos inteiros, né? Correu 2 anos e 3 meses, então tem uma parte fracionada. Ele quer o montante final adotando a convenção linear, que é a mais usada mesmo. Então a gente montou, ó, primeira parte, a gente faz sempre a parte inteira, tá? A parte do ano inteiro, dos anos inteiros que correram. No caso, 2 anos. Então 20 mil de capital, 1 da fórmula, taxa de 10%, 0,1, elevado a 2 anos. Então isso aqui vai me dar um montante de 20 mil vezes 1,1 elevado ao quadrado, montante de 20 mil vezes 1,21. Eu poderia escrever esse 1,21 como 121, desde que eu eliminasse 2 zeros desse valor. Eu trabalharia apenas com 200. Isso facilitaria um pouco a minha conta, né? Poderia fazer aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, e acrescentar esses zeros aqui. 24.200. Então, esse resultado é o resultado da parte inteira. Beleza? A convenção linear fala que a parte fracionada eu tenho que fazer pelo montante simples. A gente vai chamar de M2. Capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo agora. E aí o montante 2, ele utiliza como capital o montante 1, 24.200. Vezes 1 mais, mesma taxa, 0,1. Só que o tempo, eu tenho que usar a parte fracionada, ou seja, se foi 3 meses e eu estou utilizando uma taxa anual, eu devo fazer o quê? Esses 3 meses. A fração dele correspondente no ano, verdade? Então, 3 dividido por 12. Eu poderia simplificar isso por 3 e por 3. Isso me daria 1/4. Poderia utilizar direto 0,25. Posso? 0,25. Beleza. Então, esse montante 2, 24.200, vezes 1 mais 0,025. Beleza? 0,025. Então, o montante 2 vai ser igual a 24.200 vezes 1,025. Agora, multiplicar um pelo outro. Existem alguns recursos, né? Poderia tirar 2 zeros daqui, transformar isso em 102,5, tá certo? Algumas dicas aí que eu já dei. Se eu multiplicar esses dois valores, 24.805. 24.805. Esse é o resultado que ele quer. Esse é o montante final da aplicação. 24.805, alternativa certa, letra C. Belezinha? Facinho, né? Facinho. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai ver agora em algumas questões em que o resultado é na vírgula. Tá? O resultado é na vírgula. Aqui a gente já tem alguns valores próximos, né? Por exemplo, ele tem ali, ó, 24.805, 24.932. Qualquer bobagemzinha que eu fizer aí já dá uma aproximação errada, né? Exato. De 805 para 932, só se eu errar mesmo, né? Só se eu errar. Beleza, gabarito? Então, C, A e C, né?
dessas 3 últimas questões que nós fizemos sobre convenção linear e convenção exponencial, correto? Quando que eu aplico? Quando eu estou trabalhando em regime de juros compostos, onde eu tenho uma parte inteira do tempo corrente e uma parte fracionada para uma determinada taxa, beleza? Na maioria das vezes, o que existe realmente é a aplicação da forma da convenção linear. Tá? Pode ver que a gente fez algumas questões, inclusive eu procurei da outra forma, só do primeiro exemplo que eu mesmo apliquei. Ok, então vamos lá. Ainda a respeito dessa parte de matemática básica... O meu deu um bugzinho aqui na tela. Né? Ainda a respeito dessa parte de matemática básica, existem algumas provas que fornecem um recurso para aquele fator ali, ó, 1 mais i elevado a t. Que agora a gente vai dar um nome, mas você não é obrigado a decorar esse nome, tá? Esse é o fator de acumulação de capitais, aquela parte do parêntese, tá? Ele tem nome dentro da matemática financeira. Eu nunca vi eles perguntarem o que isso significa. A gente está trabalhando isso faz muito tempo, desde a primeira aula, quando nós falamos que esse fator ali dentro do parêntese, ele corresponde apenas o que está dentro do parêntese, ele corresponderia à minha razão dentro da PG, e quando ele está elevado ao expoente t, quando ele está elevado ao tempo, ele é o fator de acumulação de capitais por um motivo óbvio até esse termo, né? Porque é a taxa elevada no tempo que faz o capital se acumular mesmo, certo? Beleza? E como que eu faço quando esse fator de acumulação ele está num tempo muito elevado? Por exemplo, quando eu estou resolvendo num tempo de uma taxa anual, num tempo de 6 anos, 7 anos, 8 anos, né? E aí eu vou ter um trabalho muito grande para fazer essa potência, porque eu estou trabalhando com números decimais. Como que eu vou fazer a oitava na hora da prova? Então, se ele não der o recurso direto, que são aqueles dados que nós vimos nas questões, ele me fornece um outro recurso, é apenas uma outra forma de se chegar nesse valor, que é uma tabela de acumulação de capitais. Por exemplo, eu falei ali, ó, imagine um juros de 7% acumulado lá em 7% ao ano, acumulado em 9 anos. Então, essa conta ela ficaria difícil, né? Ela ficaria 1,07 elevado à nona. Tinha que multiplicar isso 9 vezes. Então, às vezes, ele me dá alguma coisa, vai ficar pequeno até porque alguma coisa assim, ó, tá? Então, o que eu tenho que entender nessa tabela? Como que ela é uma tabela mais ou menos padrão, a gente vai ver que tem uma questão em que ele não dá ela bonitinha desse jeito aí, mas mesmo assim ela é quase autoexplicativa na questão. Ele modifica alguma coisa, mas dentro da própria questão daria para a gente entender. Essa tabela é como se fosse uma tabela de Excel, né? Ela tem ali no plano horizontal as porcentagens, 1%, 2%, o tanto que for pertinente na questão que eu estou resolvendo. Nesse caso aí, eu peguei de uma questão, uma que ele colocou até 10% lá na horizontal, primeira linha lá na horizontal. E lá na vertical, na primeira coluna lá da vertical, ele me dá tempo, beleza? 1 período, 2 períodos, 3 períodos, se for anos é anos, se for meses é meses, se for semestres e assim por diante. Então, nesse caso, eu teria ali ó, 1,07 elevado à nona. Esse 0,07 eu tenho que entender que ele corresponde ao 7%, não é? Ao 7%. O que eu iria fazer na prática? Eu iria buscar os 7% aqui e a quantidade de tempo que ele está elevado, fator exponencial. Fator exponencial é o tempo. O fator exponencial vai estar aqui, ó. Tá? Quanto tempo? 9. E eu iria cruzar a linha com a coluna. Ó. Se eu cruzar a linha com a coluna, eu vou encontrar ali, ó, 1,8385. Então, eu sei que esse fator de acumulação de capital, apenas para não precisar fazer essa conta, ele vai ser quanto? 1,8385. É lógico que isso é apenas um recurso da questão. Ele não vai pedir apenas isso dentro de uma questão. Ele vai fazer lá a minha transação de taxa, ele vai pedir uma taxa efetiva, ou vai me pedir uma taxa equivalente, e dentro disso eu vou usar, dentro do meu cálculo, esse recurso. Tá certo?
vamos ver algumas situações práticas. Essa tabela de acumulação de capitais, ou chamada simplesmente de tabela de finanças, né, no mercado, aí nos bancos, nos lugares que se utilizam, né, hoje em dia é tudo software, mas quando se utilizava isso na prática, na tabela mesmo, era tabela de finanças. Tá? O que ela significa? Uma tabela de acumulação de capitais. Beleza, como que isso cai em prova? Vamos lá. Essa tabela eu tirei dessa questão, tá certo? Ela foi utilizada para resolver essa questãozinha aí. Então ele não fala nada sobre isso, ele me dá apenas a tabela e me dá o enunciado. Ele fala qual o valor do montante composto recebido na aplicação de R$50 mil durante 8 meses, o qual rende com uma taxa de 6% ao trimestre, capitalizada mensalmente. E ele me deu a tabela que eu apresentei para vocês anteriormente, e ele dá até uma explicada. A tabela para o fator 1 mais i elevado a n, o símbolo ali do tempo tanto faz, tá? A gente usa t, mas ele usou n, onde o i está na coluna e o n está na linha. Então ele até explicou um pouquinho o funcionamento da tabela, tá certo? Mas ele envolve um outro assunto dentro disso, a tabela é apenas um recurso. Vamos tentar fazer? Tentem montar aí antes de chegar no fator exponencial aí, enquanto eu apago. Questão fácil? A tabela não é o problema dessa questão, né? O que ele está pedindo de fato? Ó, ele me deu lá, primeiro, ele me deu uma taxa nominal, beleza? Porque ele me deu uma taxa de 6% ao trimestre, que está capitalizada mensalmente. Como que é o nome disso? Taxa nominal. Nós não trabalhamos em matemática financeira com taxas nominais. Nós trabalhamos com taxas efetivas. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro passo, converter essa taxa para uma taxa efetiva. Uma taxa que está ao trimestre, eu vou ter que converter ela ao mês. Beleza, descoberta a taxa ao mês, eu vou trabalhar em regime de juros compostos, relacionando o montante. Quanto de capital que ele me deu? Não foi 50 mil? Eu vou descobrir o montante relacionado para esse capital de 50 mil. Beleza? E aí eu vou usar a tabela. Tá certo? Então esse é o caminho. Transforma essa taxa nominal para a taxa efetiva e depois monta o montante para regime de juros compostos. Beleza? Vamos lá, então. Quanto que é a taxa que ele me deu nominal? 6% ao trimestre capitalizada mensalmente. Então, primeiro passo, isso vai gerar uma taxa efetiva, onde eu vou dividir 6% por quanto? Por 3, certo? Porque essa taxa está ao trimestre, mais capitalizada mensalmente. Então, eu devo dividir por 3. 3 meses dentro de um trimestre. Isso vai me dar 2%. Agora, 2% ao mês. Correto? Vamos lá. Continuando aqui o enunciado. Qual o valor do montante? Ele já faz o comando logo no início, não é? Qual o valor do montante composto, juros compostos, recebido na aplicação tal, tal, tal. Então, montante de juros compostos. Capital. Fator de acumulação de capitais. Agora sabemos o nome disso aqui. Vamos falar o nome só para juntar aqui com o tema da aula. Quanto que é o capital que foi aplicado? Ele falou aí no enunciado. 50 mil. 1 mais taxa. 0,02. Em quanto tempo?
8 meses. Montante será igual a 50 mil vezes 1,02 elevado a... Aqui mora o meu problema. Como que eu vou resolver 1,02 elevado à oitava? Ele me deu a tabela. Eu não coloquei aqui, porque eu tinha colocado acima, mas ele me deu a tabela. Então, se eu usar a tabela como recurso, eu vou pegar nesta linha o tempo e nesta linha a taxa, certo? Taxa de 2%, não é verdade? 2%. Acumulado em quantos meses? 8. Então, eu vou cruzar aqui, ó, 2 com 8. Isso vai me dar 1,1717. Eu vou usar o recurso que ele me deu. O tempo é a coluna e a linha é a taxa. Isso mesmo. 50 mil vezes 1,1717. Beleza? Tá. E vou multiplicar. Aí, de novo, matemática básica. Eu posso eliminar isso aqui, transformar em 11 mil, né? Vou fazer um passo a mais aqui. 11.717, para ficar evitando a vírgula, só que eu converti 4 casas, então eu pegaria 4 zeros daqui, ó. Então isso aqui ficaria apenas, na verdade, 5, correto? 5 vezes isso, fica mais fácil, né? Então o montante seria 5 vezes 7, 35, vai 3, 5 vezes 1, 5, vai dar 8, 5 vezes 7, 35, vai 3, 5 vezes 1, 5, 8, 5 vezes 1, 5. 58.585, correto? Ele pediu apenas o montante na questão? Sim, ó, vamos voltar lá. Ele pediu apenas o montante, logo no início da questão. Ele não pediu juros, né? Poderia ter pedido, tá? Ele pediu apenas o montante. Então, o montante, 58.585. Alternativa certa, C. De cachorro. É, C. É. Não é assim não, não fala isso não. O conteúdo é o mesmo, né? A única coisa que a gente está usando agora é um recurso, uma ferramenta para resolver expoente, para resolver potência. Então é como se aquela tabela de fator, de acumulação, de não sei o que lá, ela fosse uma tabela para um recurso de matemática básica, na realidade. Tá? Para resolver um problema que nós temos. Qual o problema? O problema desses expoentes muito grandes. Quando eu elevo alguma coisa à oitava. Na realidade, quando eu começo a elevar já a quarta, a quinta potência, essas coisas já começam a dar problema. Sexta, daí para frente é treta. Felipe o quê? Não estou lembrado. Não estou lembrado. Mas usa. Toda matemática básica que tiver de recurso. Uhum. Isso aí acontece. Você ia falar alguma coisa? Uhum. Quando eu tiver, por exemplo, a parte fracionada, igual a gente fez anteriormente, é isso? Olha, normalmente a gente não vai utilizar, é uma boa, né? Utilizar essa parte toda de fração, de conversões, igual a gente fez, conversões lineares, para potências muito grandes também, tá? Utilizando isso aqui. Mas eu vou, por exemplo, se eu tivesse 8 anos e meses, sei lá quantos meses, né? Não tem problema, eu vou jogar aqui. Acontece que a parte linear ela não vai ter expoente. Não cobram. É, exatamente.
Aham. Exatamente. E aí ficaria mais. Exato. Separar em na realidade, uma parte inteira e duas frações, né? Nunca vi ser cobrado, sim. Poderia, né? Poderia ser cobrado, mas nunca vi ser cobrado. A taxa efetiva é sempre a forma de capitalização. Sempre a forma de capitalização. Foi uma parte do textinho da aula anterior, vocês devem ter destacado. Aí tem lá no material, tá? Fala assim, o que manda é o período de capitalização. Na hora que você for revisar lá, vai estar no material certinho. A gente escreveu lá. O que manda é sempre o período de capitalização. Beleza? Tranquilo? Vamos lá na próxima. Mais uma dessa aí. Oi. Sim, a gente fez. Nós fizemos. Aham. Nós fizemos. Cai sim. E é tendência, viu? É tendência colocar algumas questões, sim, conceituais. Beleza? Cai. Cai sim. Vamos lá. A indústria Rio da Prata Limitada contratou um financiamento bancário no valor de R$ 120 mil para ser liquidado em uma única vez. Após 12 meses, uma única vez após 12 meses, a operação foi contratada a uma taxa de juros compostos, com capitalização mensal de 3% ao mês. Já é efetiva essa aí, não é? Capitalização mensal, 3% ao mês, não é nominal. Calcule o valor de liquidação do empréstimo, sabendo que, a gente fez uma questão parecida com essa na aula de ontem, 4 meses antes do vencimento, a empresa fez um pagamento extra. De quanto? 40 mil. Beleza? Então, olha só, o que ele quer? Vamos lá, vamos enxugar aqui. Calcule o valor de liquidação. Ele quer saber quanto o cara pagou para quitar a dívida. Em outras palavras, ele quer saber o montante final. Porém, antes da liquidação, houve uma diminuição da dívida. Ele diminuiu um pouco a dívida. Ele diminuiu a dívida em quanto? 40 mil. 4 meses antes do vencimento. Não usam, porque a amortização ela é feita em períodos, intervalos iguais. A gente vai ver que as amortizações elas formam progressões também. Tá? Elas têm relações com progressões, ou aritmética ou geométrica. Depende do sistema. Sistema francês, né? Sistema de amortização constante. Beleza? Se Deus quiser, vai dar tempo. Não, caía muito na ESAF, né? Como a ESAF. Até os professores de matemática financeira estão reformulando bastante os materiais e tal. Sistema de amortizações, na prova que teve, a gente vai falar do ISS lá, né? Que é a prova típica aqui de Cuiabá. Caiu, mas caiu como conceito. Entendeu? O que é uma forma, o que é outra forma. A tabela... para você montar uma tabela de amortização demanda tempo também, né? Certo? Então, ele não usa aqui nessas questões o termo amortizar. Não usa. Vamos fazer? Vamos tentar fazer? E como recurso, a tabela, tá? Quando chegar na exponencial, a gente volta lá na tabela. Eu não coloquei a tabela aqui porque não vai caber no slide. O slide ficaria tabelinha muito pequena. Tentem montar aí, vai lá. Faz de conta que é a prova, de verdade. Fizemos uma questão similar a essa ontem. Estava ruim? Tentem montar ela. Como que eu... Querem uma dica? Aí que mora o perigo, ó. Aí que mora o perigo. Como diz Henrique e Juliana.
É aí que mora o perigo mesmo. A dívida era para ser liquidada no início em 12 meses, beleza? Só que aí teve um detalhe durante esse tempo. 4 meses antes da liquidação, 4 meses antes, teve uma parte da dívida que foi quitada, beleza? Então, calma aí. Esse 120 mil, ele não vai correr nos 12 meses. Ele vai correr só até o 8º mês. Concorda? Porque 12 menos 4, onde houve a quitação de 40 mil, durante esses 8 meses, correu 120 mil como capital. Beleza? 120 mil durante 8 meses. Aqui no 8º mês, houve uma quitação de 40 mil, aí depois daqui para lá é outro dinheiro que está correndo como capital. Não é mais o dinheiro inicial. Então, a primeira montagem, ela não é difícil. Ela é juros compostos, quanto de montante, capital, taxa e tempo. Vamos ver. Isso. O capital é o 120 mil, concordam comigo? 1 mais. Quanto de taxa? 3%. Quanto tempo? 8. Sabe por que 8? Porque ele falou que quitou 40 mil 4 meses antes de vencer a dívida. Certo? Então, correram 120 mil durante 8 meses. 120 mil durante 8 meses. Então, esse é o meu primeiro cálculo. Vamos lá. 120 mil vezes 1,03 elevado a 8ª. Aí que eu vou usar a tabela. Ele me deu a tabela como recurso, tá? Só não coloquei aqui, porque não iria caber. Usando a tabela, vamos lá. 1,03 é o correspondente aos 3% elevado à 8ª. 1,03 3 lá na 8ª. Beleza? Vai dar 1,2668. Nessa questão específica, eu já vou adiantar para vocês aqui, porque senão o valor não vai bater na vírgula. Exatamente. Ele me deu uma tabela, essa tabela era da questão anterior, tá? Ele me deu uma tabela aproximada. A tabela que ele me deu é 1,26677. Ele aproximou, ele não usou todas as casas igual ali. Então, como ele me deu uma tabela, com a aproximação, vou usar a tabela que ele me deu na prova, tá? 1,26677. Aqui, ó, no 3%, tá? Utilizando a tabela. 1,26677. Esse é o valor apresentado na tabela, beleza? Essa tabela é padrão. Ela é padrão, ela é matriz. Eu posso chegar lá no Google e digitar tabela de acumulação de capitais. Vai sair sempre essa tabela aí, independente do tempo. Tá? 120 mil. Aí, esqueminha do zero. Elimina as casas, multiplica, conforme eu já ensinei. Só para a gente ganhar um tempinho aí. 152 mil, R$12,40. Oi. Ia dar uma diferença na vírgula. Porque ele usou uma aproximação, tá? Isso. Ele me apresentou uma outra tabela nessa questão com uma aproximaçãozinha. Tá? 152 mil, R$12,40. Esse é o montante. É o que ele quer? Não. Ele falou que isso daí correu em 8 meses. Mas, depois do 8º mês, esse valor foi abatido um pouquinho dele. Então, lá no 8º mês, o cara fez isso aqui, ó. 152 mil, R$12,40 e subtraiu quanto daqui? 40 mil. Sobrou quanto? 40 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 0 aqui,
2 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Sobrou isso, não sobrou? Beleza. O que eu vou fazer com esse valor? Esse valor é o meu novo capital. É o capital que vai correr daqui para frente. Porque sobrou só isso. Não faz mais sentido o meu capital ser 120 mil ou qualquer outro valor. O meu capital corrente agora é esse. É só isso aqui que eu estou devendo. Beleza? E esse capital ele vai correr agora por quanto tempo? Por 4 meses. Pelos 4 meses restantes. Certinho? Então ele vai ficar aqui, ó. Vamos chamar apenas de novo montante. Montante 2. Vai ser o 112. Aqui tem matemática básica, hein? Vírgula, vezes 1, mais quanto de taxa? Mesma taxa. Só que agora, nos 4 meses que restam, para completar os 12 meses de toda a operação. Então, o montante 2 vai ser igual a 112 e 40 vezes 1,03 elevado à quarta. Vou recorrer à tabela. Também, então essa tabela ela me serviu 2 vezes agora. Vou chegar no valor de 1,1255. O montante. Agora, esse cara aqui ele foi cruel nos numerozinhos aqui, ó. Porque aqui não dá para fazer muito aquele recurso de zero, eliminar, passar a vírgula para cá. Esse aqui, ele pediu para você descer o braço no cálculo mesmo. Então, ó. Eu nunca aprendi isso daí. 1,255. Aí, galera, aqui eu não vou nem falar mais nada para vocês. Aqui era armar a conta e fazer. O cara foi judiou nesse sentido aqui. 126.070 e ainda dá aproximado. Não dá exato no gabarito. Aqui ainda dá com aproximação. 126,70. Isso. 126,70. Como ocorreram aproximações aqui, isso mesmo. Aproximações, eu vou no valor mais próximo disso. Oi. Qual? Essa aqui? Essa? Calcular 10%, depois calcular mais 2%? Pode. É, porque 10 aqui, 2, né? Mais próximo. Também daria. A matemática aqui, galera, é por onde a gente, de novo, se sente mais confortável, né? É, isso. Uhum, você eliminaria algumas alternativas. É. Mas eu faria o seguinte, né? Mas daria certo. Daria certo. Se eu cheguei até aqui, essa última parte, eu faria o restante dessa conta aqui, cara. Entendeu? Eu faria. Alternativa certa, letra? C de cachorro. Volto. Aproximado, tá? Porque a tabela que a gente apresentou não é a tabela dessa questão. A tabela dessa questão ele deu aproximada. Tá? Isso. Não entendi? A taxa é 3, tá aqui, ó. A taxa 9 antiga é a mesma, não muda a taxa. O que muda é o tempo. A taxa no primeiro tempo era a 8ª. E agora é a 4ª. A 4ª, nessa tabela da primeira questão, ela dá isso, ó. Tá? Uhum. Nesse caso, deu até o mesmo valor, na realidade, né? Beleza? Facinho, né? Né? Não inventaram, ela sempre esteve aí, né? A gente que foi mexer com ela. Olha só. Ficou pequeno, infelizmente, em toda aula que eu vou conduzir essa matéria, eu tenho esse problema aí dessa tabela, tá? A tabela fica com os números pequenos, infelizmente, na hora de colocar no slide, mas vamos fazer um esforço aqui. Essa questão, ele me traz uma dificuldade em relação à consulta dessa tabela, que é uma dificuldade
significativa até na hora de fazer a continha. Ele me dá uma tabela diferente daquela tabela matriz lá, aquela primeira tabela lá de capitais. Ao invés de ele me dar... Vou escrever no quadro que ali está muito pequeno. Ao invés de ele me dar esse fator, 1 mais I elevado a T, ele me dá aqueles resultados apresentados, os resultados aqui no corpo da tabela, eles resultam disso daqui, ó. 1 sobre 1 mais I elevado a T. O que isso significa, Anderson? Significa em matemática que ele está me apresentando os inversos dos resultados. Por quê? Só de sacanagem. Dá certo? Só de sacanagem. O fator elevado a menos 1. Onde isso aí vai me dificultar? Eu vou ter que fazer uma continha a mais. Aquele resultado que eu achar lá na tabela, para eu aplicar aqui dentro do meu problema, eu vou ter que fazer 1 dividido por aquele valor. Eu vou ter que fazer o inverso dele. Tá? Vou ter que fazer outra conta. Bom, e aí? Professor, mas por que você está me mostrando? Porque já caiu. E por que é importante você saber? Vamos lá, ele te deu um fator, 1 sobre o fator lá. Até para você pular a questão, então, se você achar muito difícil. Tá? Você olhou, pô, ele me deu a tabela. Tempo muito grande. Mas ele não me deu o fator direto, ele me deu o inverso. Então você já sabe que aquela vai te dar um trabalhinho de matemática. Para você ter a noção da questão que você ataca ou a que você pula. Por isso que é importante você fazer as difíceis também. Para a gente ver, essa eu faço, essa eu não faço, essa eu faço, essa eu não faço. Essa daqui eu confesso, vamos lá. Se eu encontrar o tempo muito grande nela, eu ver que vai ter muita conta, muita vírgula, pô, vou fazer uma mais simples então, tá? Mas estamos na aula, vamos matar ela aí. Prefeitura de Porto Alegre, não coloquei a banca, né? Esqueci de colocar a banca, é uma questãozinha de auditor municipal, né? Aí, ó, ele fez comprou calculadorinha pequenininha lá, certeza. Pode... Então, vamos lá. Em um sistema composto de capitalização, a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de quanto? A teoria aqui não é difícil. A gente já fez várias dessas, né? O que é o problema aqui? Taxa equivalente. Sabemos fazer. Taxa equivalente não é isso aqui, ó. 1 mais I1 elevado no tempo 1. 1 mais I2 elevado a 1 aqui. Menor desse lado, maior desse lado. Esse é o problema. A gente já fez vários desses. Tá certo? Agora, o detalhe é, se ele quiser num tempo muito elevado, ó, ele fala aqui, ó, taxa de 5% ao mês, beleza? Só que ele quer a equivalente no ano. Quanto que vai ser o expoente lá, então? Vai dar uma treta. Porque o expoente é 12. Você entendeu? Então, eu vou ter que consultar lá no 12. Na coluna 12. Beleza? Então, vamos fazer? Vai lá. Vamos montar ela aí. A montagem é simples. 1 mais... Quanto de taxa? Quanto de taxa? 0,05, beleza? Calma aí. Elevado a 12, porque ele vai converter numa equivalente ao ano. Isso é igual, eu estou em busca desse I2. Tá, isso aqui nós fizemos muito. O detalhe agora é isso aqui, ó. Olha lá. Tá. 1 mais isso aqui. Beleza? Quando ele falou aqui no enunciado para mim, ó, essa partezinha, que a tabela é para o fator, ela não é para o fator 1 mais I elevado a N, é 1 sobre I elevado a N. E aí eu vou achar o valor. 5 no expoente 12. Eu vou encontrar 0,5568. Deixa eu escrever isso aqui, ó.
Na realidade, eu vou fazer só a regrinha de 3 aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. 1 sobre, ele me falou isso, 1 sobre 1 mais i elevado a t, beleza? 1 sobre isso resulta aquilo que está lá na tabela, que é 0,55, que mais? 68. 68. Só que aquele valor ali não é isso aqui. Ele é isso aqui lá em cima. Beleza? Tem alguma brincadeira matemática aqui que eu consigo fazer para mandar esse cara sair daqui e ir para cima? Existem várias, né? Uma é elevar expoente negativo. Só que eu vou escolher aqui fazer apenas uma multiplicação cruzada. Lembrar que aqui embaixo não aparece nada é 1, tudo bem? Lembrar que aqui embaixo não aparece nada é 1 e cruzar. Se eu cruzar isso aqui, isso vezes isso, isso vezes igual a 1. Tem como fazer direto, obviamente. 1 mais i elevado a t é igual, eu pego isso multiplicando e mando dividindo. Então, eu estou falando que esse resultado aqui, faltou meia, né? Este resultado aqui é 1 sobre igual 1 mais i2. Ok? E aí eu posso fazer de novo, multiplicação cruzada, ou posso dividir o 1 por 0,568. Ok? É o que você achar melhor. Eu fiz dividindo. 1 dividido por isso. De novo, nós vamos tocar no assunto de matemática básica. Consegui dividir isso aqui. Como que faz essa divisão? Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Como que divide? Fazer aqui. 1... lá no braço. Ou regra de 3, também dá. Se fizer regra de 3, eu vou cair numa divisão de novo por 0,5568. É. De qualquer forma, eu vou ter que dividir. Então, eu vou contar aqui, ó, quantos algarismos existem para a direita na vírgula? 4. Então, eu vou esquecer isso aqui. Vou escrever ele como 5.568. E vou acrescentar. E agora eu vou dividir 10.000 por isso. Certo? Vou começar por quanto? Por 1. Porque por 2 eu tenho certeza que vai passar. 2 vezes 10.500 vai dar maior. E eu vou fazendo por tentativa, galera. Vou fazendo 1 por 1. As alternativas? 60%, 65%. Aí tem uma diferencinha aqui que 70, 29. Não são tão próximos, né? Não são tão próximos. Beleza? Que eu sei que vai ser 1. Se eu achar a segunda, terceira casa aqui, eu já consigo resolver, tá? Então, esse resultado aí, ó, essa divisão, ela vai dar... Cadê? Pô, não. 1,7959. 1,7959. Dividindo isso por isso. Igual 1 mais i2. Deixa eu apagar isso aqui. Consequentemente, o i2, já achei, né? Na realidade. O i2, 0,7959. Em termos percentuais, 79,59%. 79,59%, letra I. Certinho? Então, o maior trabalho aqui, na verdade, são 2 trabalhos, né? Um trabalho é entender que ele está me dando o inverso e fazer essa jogadinha primeiro. E depois, a matematiquinha, a bendita da matemática básica ali, ó. Correto?
treta? Vocês quiseram estudar para isso aí. Gabarito, CC e a última letra I. Tá dando mais cedo que as outras. É porque não é só a matemática financeira, são os recursos que eu preciso para resolver, né? Eu preciso de alguns recursos. Uhum. Com certeza, concordo. Vamos lá? E os descontos? Como que são feitos os descontos? Primeiro, de uma abordagem simples, não composta, tá? Em relação a, como se fosse comparar com juros simples. Lembra lá, vamos fazer esse paralelo. O juro simples é aquele linear, onde os juros, a taxa de juros, ela vai incidir sobre o capital inicial e os juros, o tempo, o valor do dinheiro no tempo, ele sempre incide no mesmo valor, que é o capital inicial. Lembram disso? Isso é juro simples. Juro simples linear. Se eu estou aplicando R$100 a 10% ao mês, eu vou incidir sempre nesses R$100 para capitalizar os meus juros. Beleza? E o desconto? Vamos lá, um exemplinho aqui para a gente começar a entender desconto. Desconto e juros são coisas diferentes, tá? Imagine que você tenha um direito monetário de R$100.000 para receber em 8 meses. O que é esse direito monetário na prática? Pode ser uma duplicata. Você pode ser um comerciante que tem uma conta lá no Sicredi. E o Sicredi emite para você boletos, né, dentro do seu comércio. Você pode pagar sempre para o Sicredi. Você faz lá um parcelamento para uma determinada empresa. E tem toda a confiança do banco em você, toda aquela jogada. E aí você decide adiantar uma parcela de um cliente que você tem em algum tempo. O Sicredi pode falar para você, eu estou falando Sicredi, mas eu nem sei se eles fazem isso, tá? Estou usando um exemplo aleatório, porque é uma política de instituição. Algumas instituições podem fazer, outras não. Se você chegar lá no Sicredi e falar, eu quero adiantar a parcela que está lá no 8º mês para agora, que eu vou fazer um investimento na minha empresa. Pode ser que eles façam, só que eles vão cobrar o quê? O valor do adiantamento. Ele vai falar, pô, é lá no 8º mês? Vou adiantar para agora? Isso vai te custar alguma coisa. Até porque o dinheiro tem preço? Tem. Aonde que incide o preço do dinheiro? No tempo. O preço do dinheiro é no tempo, correto? Beleza. Então vamos supor esse exemplo aí, ó. Você tem um direito monetário de R$100.000, uma duplicata, por exemplo, para receber em 8 meses. Porém, com a necessidade de ter esse valor imediatamente, você recorre a um banco para antecipar o que irá receber. Então o banco te propõe pagar um certo valor por esse direito e assim a instituição financeira ficará com esse título. Ela compra de você, né? Até o vencimento, que ocorrerá lá no 8º mês. Então, quanto que ela vai descontar, né? Ela vai descontar alguma coisa. Haverá um desconto desse valor e esse desconto vai depender da modalidade adotada. A taxa de juros e do prazo da antecipação. Ou seja, você certamente receberá menos do que 100 mil. É ou não é? Tá. Primeiro, nós vamos trabalhar com uma taxa fictícia. Os bancos não vão adotar o regime simples, com certeza. Eles vão adotar o regime composto. Mas pode cair o regime simples em prova? Pode. A gente vai ver que tem questões de prova que adotam o regime simples, beleza? Então vamos lá. Existem, assim, aqui vocês vão ver que existem muitas coisas com nomes similares a regime de juros, tá? Por exemplo, nominal, efetivo, vamos apenas... Agora, cuidado com as confusões. O que é nominal aqui? O que significa o valor nominal dentro de uma duplicata que você vai lá trocar no banco? O valor nominal é o valor que está escrito na face da duplicata. É o valor que ela tem de fato. Lá no 8º mês, se ela for cobrada 100 mil lá no 8º, o valor nominal dela é 100 mil. É o valor da face, tá certo? Então, consiste
o que consiste o desconto? Consiste em... Eu coloco teoria, mas nessa parte não cai muita teoria, tá? É apenas para a gente se situar. Consiste um detentor de um direito, de um título monetário, a receber por ele um valor antecipado antes do seu vencimento. Vou até pular isso aqui, porque o exemplo acho que foi bem do dia a dia, né? Quando ele citar valor nominal do desconto, o valor nominal é o valor da face, é o valor do título, isto é o valor declarado do quanto o portador do título terá a receber ao final do prazo. Simplesmente assim. Nesse exemplo que eu criei, seria o próprio 100 mil, beleza? Só que o banco vai te pagar os 100 mil? Quando você chegar lá para descontar, você tem lá duplicado. Fala, ó, você é amigo do gerente. Quero antecipar isso aqui, você compra? Compro. Então vai lá. Mas hoje você vai me pagar quanto? Aí ele vai te falar o valor atual. Então, o valor atual é o valor do dia, tá? É o valor do título do direito, irá receber antecipadamente. É o valor que ele vai receber na hora. E o desconto? Pronto. É fácil entender agora. Se existe um valor nominal, que é lá na frente, se existe um valor atual, que é agora, essa diferença chama desconto. Beleza? Tem relação com juros? Oh, lógico que tem. Os juros lá, já vamos traçar esse paralelo aqui. Os juros lá não era alguma coisa subtraída também? Os juros era a subtração de alguma coisa. Era o montante menos o capital. E aqui, no desconto? O desconto é uma subtração também. De quem? Pelo valor nominal com o valor, ao contrário, o valor atual menos o valor nominal. Vice-versa, em módulo geralmente é trabalhado, tá certo? Então dá para comparar um com o outro? Então vamos lá. Juros é montante menos capital. Beleza? Desconto é igual. Primeiro valor do desconto. Valor nominal. O nominal é o montante lá no outro. É comparado com o montante nos juros. Então, se eu fosse comparar, no caso de desconto, com os juros, o valor nominal é o valor do montante. Beleza? Menos o valor do capital. E aqui é o valor atual. Então, o valor do capital é o valor atual no novo caso. Certo? Então, essa comparação teórica é boa. Eles não perguntam na hora da prova. Por quê? Para você não precisar ficar decorando fórmula. Você entende o significado da coisa. Pô, eu estou lendo lá, não lembro. Né? Não lembro a fórmula. Mas beleza, vamos lá. O que é desconto? Desconto é o valor que estão me cobrando para antecipar um título. O valor que vem escrito na nota, que vem escrito lá na duplicata, é o valor nominal. Esse valor é o maior valor. Ele vai ser descontado do valor atual. Pronto. Essa é a fórmula. Então, o que nós conversamos aqui é a própria equação. Olha lá a equação do desconto. O desconto é DNA. É um macetezinho, né? O desconto é DNA. Valor nominal menos valor da antecipação. Beleza? Mesmo que eu não lembre a fórmula, se eu souber o que é, eu consigo chegar nessa equação. Tá bom. Então, sabemos a fórmula aí do desconto. Desconto, valor nominal, menos o valor da antecipação. Só que não existe um único tipo de desconto. Existe o chamado, a gente escuta falar isso no dia a dia, né? Desconto por dentro e desconto por fora. Tá certo? O que é o desconto? O que é o tal do desconto por dentro e o tal do desconto por fora? Olha lá. Ó. Há duas modalidades de desconto. O desconto racional, que é o chamado por dentro, e o desconto nominal, que é falei uma coisa aqui que eu estou pensando no próximo slide. E o desconto comercial, que é o desconto bancário. Um leva em consideração, como valor inicial da aplicação, o valor da antecipação ou o valor nominal. Quem que vai levar em consideração o valor nominal? Dentro disso aqui, alguém já estudou matemática financeira aí antes? Ou é do comércio e tudo mais? Então, olha lá, ó. O desconto racional, essa é a grande diferença. O desconto racional, para lembrar, ó, desconto racional é o por dentro ou por fora? Tá lá, ó, por dentro, tá? Desconto racional é por dentro. O desconto racional é o desconto calculado em cima. Essa é a diferença dos dois. O racional é em cima do valor atual. Se você me perguntar,
de forma simples, qual é a diferença do desconto por dentro do desconto por fora. Beleza? Um leva em consideração o valor da face e o outro leva em consideração o valor da antecipação. Quem leva em consideração o valor da antecipação, o valor atual? O racional. Beleza? E o comercial leva em consideração qual? Para cálculo, né? Para matemática. Para toda a matemática de desconto comercial, já falando do outro aqui, só um pouquinho, do desconto comercial, ele leva em consideração o nominal. Tá? Então, essas duas diferenças, eu acho que eu coloquei um slide aqui com a diferença entre os dois. Se eu não coloquei, mas vale a pena aí você anotar, então. Tá? Vale a pena você anotar. De forma simples, está no slide, mas só para a gente simplificar, tá? O desconto racional, escreveria assim, ó. Desconto racional. Tem um macetezinho assim, galera, que alguns professores usam. Racional. Alguns professores aumentam o tamanho dessa letra aqui, ó. E o tamanho dessa aqui. Só para lembrar quem é por dentro e por fora, tá? Dentro. E fora. Só um macetezinho para lembrar, tá? Às vezes serve, às vezes essas bobagenzinhas salvam a gente na hora da prova também, tá? O racional é o por dentro e o comercial é por fora. Esse daqui, o racional, leva em consideração qual o valor? O valor atual. E esse daqui, o nominal. Beleza? Só um esqueminha para a gente não tentar ficar decorando tanta coisa. Racional, também chamado de desconto por dentro. E comercial, também chamado de desconto por fora. É o comercial. Exatamente. Tudo foi feito para nós perder. A banca sempre vai ganhar. Beleza? Então, olhem só. O desconto racional simples, o racional, é o desconto calculado em cima do valor atual. Como nós estamos trabalhando em regime simples, a fórmula pode ser novamente comparada com a fórmula dos juros. Os juros não é CIT, na forma simples? Desconto racional simples. Posso comparar com juros. Só que o meu capital aqui é quem? O valor atual. CIT, esse é o capital. Vezes a taxa, vezes o tempo. Tá certo? Deixa eu arrumar ali. Colocar vezes do jeito que eu estava usando. Às vezes vão ver um detalhezinho desse ponto aí, pode causar confusão. Em matemática financeira a gente costuma colocar x sempre como vezes, não por frescura, porque a gente usa muito ponto também nos números, né? Então, às vezes, para não confundir durante a aula, isso não é uma bobagem não, tá? Durante a aula a gente usa vezes como pontinho, mas como tem número com ponto também, para não ficar misturando uma coisa com a outra. Capital. Beleza? Então, o A é o valor atual, o I é a taxa e o T é o tempo. Muito parecido com juros. A gente comparou no início. Só que o meu capital ali, no caso de racional, é o valor atual.
Então, consequentemente, no desconto comercial simples, já vou antecipar ali a fórmula. Desconto comercial simples, ao invés de ser o valor da antecipação, vai ser o valor? Tá lá, ó. O capital vai ser o valor nominal, o valor que está na face da duplicata. Vezes a taxa, vezes o tempo. Temos aqui as nossas duas equações e o resumo dos conceitos aqui, tá bom? Então, um resuminho. Desconto, entendemos o que é. Existem duas modalidades, um chamado por dentro, outro chamado por fora. O primeiro leva em consideração como capital o valor atual e o segundo leva em consideração como capital o valor nominal. Conforme ele disse, aqui os caras ganham mais dinheiro, né? Porque o valor é maior. O valor nominal é sempre maior do que o valor da antecipação. Então, no final, vai ter um desconto maior. Certinho? Beleza? Então, passando aqui no slide, ó. Essa fórmula não precisa decorar. Se eu fizer a antecipação, no caso de um desconto racional, a fórmula da antecipação é essa. Mas por que eu não preciso decorar? Porque já está ali, não está? Desconto comercial simples. Desconto comercial simples. Está lá a fórmula também, calculada em cima do valor nominal do título. Bom, para facilitar a nossa vida aqui, o entendimento de tudo isso. Para facilitar o entendimento de tudo isso. Essa fórmula da antecipação também não decoraria, tá? Porque ela é consequência daquela equação. Então, é apenas um recurso. Se eu quiser calcular a antecipação direta aqui, eu faço N dividido por esse fator. No primeiro caso. E no segundo caso, se eu quiser calcular a antecipação direta, eu faço esse recurso aí. Beleza? Mas tudo isso é consequência de quem? Essas últimas equações aí. Consequência de quem? Desconto, de forma geral, é igual valor nominal menos valor da antecipação. Tudo é consequência do DNA. Assim como lá nos juros, para qualquer modalidade de juros, seja simples ou composta, qual é a definição primeira de juros? Matemática. A primeira definição de juros, matemática. Qual que é? Juros é montante menos capital. Dependente da modalidade praticada de desconto, desconto é valor nominal menos antecipação. Beleza? Por que eu não preciso decorar aquelas fórmulas que eu pulei aqui, ó? Essa, não preciso decorar. Coloco por desencargo de consciência. Essa daí, não preciso calcular. Porque, por exemplo, se eu encontro aqui desconto ou antecipação, eu consigo achar o valor nominal aqui. Certo? Utilizando essa outra. Se eu encontro aqui o valor nominal ou desconto, eu consigo achar a antecipação aqui. Verdade? Usa uma como recurso da outra. Do mesmo jeito que eu fiz os juros. A única coisa que eu preciso decorar de equação é isso. Essas aqui eu preciso decorar. Tá? Aqui eu não vou... A gente vai fazer isso depois. Só que eu também não aconselharia decorar, tá? Você pode usar passo a passo. Pode fazer, mas dá certo, sim. Correto. Beleza? Aonde que nós vamos entender de verdade isso daí? Aí, ó, vamos fazer uma aí já. Oi. Tem. Tem sim. Vamos aqui numa prefeitura de Itajaí. Uma pessoa tem uma dívida de valor nominal igual a R$ 5.080. Ela decide saldar essa dívida 5 meses antes do seu vencimento. Se a taxa de desconto racional simples utilizada é de 2% ao mês, então o valor que essa pessoa vai pagar, que essa pessoa pagará, é de quanto? Desconto racional simples. Ele falou, né? Foi claro no texto. Vai lá. Faz a continha aí pra gente. Facinho?
Demache. Essa é 2020, ó. De agora, né? Como diz a gurizada. Pronto? Tem que dar tempo de fazer 5 questões ainda hoje. Desconto racional simples, beleza? Desconto racional simples. De cima ou de baixo? Cima. O que ele deu de valores aí? De dados? Taxa e tempo, né? 5 meses, certo? Tempo de 5 meses, taxa de 2% ao mês. Então, tempo alinhado com a taxa. E R$ 5.080. Esse R$ 5.080, valor nominal, ele foi claro no enunciado, né? Então, é o nosso N. Então, olha só. Desconto. Não sei. Valor da antecipação. Também não falou. Taxa. Quanto que ele falou? Esqueci aí. 0,02. Tempo? 5 meses. Beleza. Só que ele pediu para eu calcular no final das contas o quê? Se a taxa de desconto racional simples é 2%, então o valor que a pessoa pagará, esse valor é o quê? Valor atual. Como que eu saio disso daqui e chego no valor atual, sendo que eu tenho duas incógnitas ali, ó? Eu não posso usar esse recurso? Essa daqui não vale para as duas? Sim ou não? Então, olha só. Se eu estou falando que o desconto é isso daqui, beleza? No lugar desse D, eu posso colocar isso. Desse D aqui. Vezes também. Então, o que eu fiz? No lugar desse D, eu coloquei aquilo lá. A vezes aquilo. Poderia até ter multiplicado já o 0,02 vezes 5. Isso é igual ao valor nominal, que eu sei quanto vale, o exercício falou. O valor nominal é quanto? R$ 5.080. Aqui eu tenho um probleminha de matemática básica só. Menos A, correto? Menos A. Se eu pegar esse A e mandar para cá, ele vai passar mais A. Certinho? Isso aqui dá 0,1, tá, galera? Essa multiplicação dá 0,1. Então, vou mandar esse A para cá já. Ó. Aquele A é esse. E esse aqui dá 0,1. 0,1 A. Todo mundo? De boa? Este é isso aqui. Tanto faz colocar antes ou depois, tá? A vezes 0,1. 0,1 vezes A. Aquele estava menos, passou? Mais. Isso é igual? Beleza? Se eu somar 1A, que não aparece nada, é 1, já falei. 1A mais 0,1A. Um A implícito, não tinha. 1A mais 1,1. Se eu mandar dividindo, dividido por isso. Como que eu posso fazer essa divisão de uma maneira mais simples? A é igual, aumento um zero aqui, ó. E divido por 11. Correto? E aí agora é braço, né? Então, o valor da antecipação, que eu vou chegar, 4.618,18.
Eu posso decorar a fórmula, se eu quiser, e jogar direto naquela fórmula lá? Pode, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O tempo todo a gente vai usar esse recurso aqui nos descontos, ó, tá? Usar letra junto, calcular dessa forma. Beleza? Trabalhinho aqui de matemática, matematiquinha básica também. Gabarito letra C. Por que letra C também, ó? Porque o valor é 4.618, não sei o que lá, né? 4.618 e alguma coisa. Então, na letra C, ele fala que o resultado é maior do que 4.600, de fato é, e menor do que 4.650, de fato é mesmo. Ele está entre 4.600 e 4.650. Esse valor realmente está entre esses resultados. Ok. Letra C de novo. A galera está desenvolvendo um padrão aí de questões. Né? Vamos mais uma? Uma questãozinha de 2018. Olha, portanto, os descontos, eles não seguem aí tanto o raciocínio dos juros, né? Que os juros, o que tem mais caído, o que mais cai é juros compostos, ok? Descontos, cai muita questão de desconto simples, tanto o racional quanto o comercial, tá? Uma questão de Cefaz aí, 2018, tá? Rio Grande do Sul. Olha o que ele diz, ó. Um título cujo valor nominal, bem claro também aqui no enunciado, ó. Deixa claro. Título, valor nominal, 18.200. Com vencimento para daqui 6 meses, valor futuro. Foi pago na data de hoje, antecipado. Desconto racional simples, bem claro também. Desconto racional simples. Tem que decorar a fórmula. Desconto racional simples, 5% ao mês. Nesse caso, o título foi pago pelo valor de... O que ele quer novamente? Tinha um valor futuro, 18.200. Vai ser antecipado para hoje, ia vencer daqui 6 meses. O valor que vai ser pago hoje chama o quê? Valor atual. Mesma coisa aqui. Tá? Vamos reforçar a questão, vamos fazer. Vou deixar vocês montarem essa. Ó, tá aí a receita do bolo. Pode mandar ver. Desconto racional simples, só mudou os valores, só mudaram os valores. Manda ver aí. Bora aí, dá tempo de fazer 10 questões ainda. Hoje. Canhã. Sartei de banda. Entrar? Não sei. Mesmo. Bora lá então? Bom, mesmo ponto de partida. Ele foi claro no enunciado que estamos trabalhando desconto racional simples, né? Beleza? Então nós estamos com aquela equação de cima, onde ele leva em consideração o valor da antecipação, que é justamente o que ele pede na questão, tá bom? Então, vamos começar ela aqui.
Aham. 1,3, mas o 1,3 pelo fato de... Deixa eu pensar, calma aí. Você... Aham. Isso. Ah, pode. Aham. Sim. Aí você foi fazendo separadamente, né? Foi isso? Aham. Sim. Pode. Pode. Aham. 1,1, né? Pode, de boa. Vamos fazer? Então vamos lá. Então, desconto racional simples é o valor da antecipação, justamente o que ele quer, vezes a taxa, 5, né? É 5? 0,05. Quanto tempo? Vai ser antecipado em 6, né? Então, desconto racional simples será igual ao valor de antecipado vezes 0,3, não é verdade? Aí eu vou aqui. Esse D é isso aqui. Eu posso escrever apenas 0,3A. Isso é igual o valor nominal, o exercício me deu. Quanto que é o valor nominal ali? 18.200. Menos o valor de A. Esse A sempre vai ser mandado somando ali, né? Ele vai virar o que a gente já sabe ali, o 1, a taxa. Então, já posso fazer direto a partir de agora? 1,3A, isso sempre vai acontecer, tá? Sempre. Ele representa aquele 1 da minha equação lá, se eu fosse jogar direto. Então, 18.200. E eu vou dividir o A por isso. O 18.200 pelo 1,3. Bom, aí a matemática básica, né? É com a gente. Posso tirar a vírgula, acrescentar um zero. Se eu dividir, quanto que deu aí? 14.000 redondinho aqui. Beleza? Galera, vai ficar uma tarefinha aí para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Não vai dar tempo de matar todas. Ficaram aqui tarefinhas. Duas questõezinhas para vocês tentarem. Aí na próxima aula eu começo resolvendo elas, tá? Corrigindo essas daqui. Pois é, só até amanhã. Eu achei que era até sexta. Mas eu conversei com o Luiz o seguinte, o pessoal falou de matemática básica aqui. Eu conversei com ele, nem que seja ao final do curso, já que a gente não tem edital nem nada. Eu também falei disso sobre o raciocínio lógico, né? Para ele me conceder algumas aulas, para eu acrescentar exercícios de matemática financeira para vocês também. Ele falou que para ele é tudo ok, só vamos ajeitar aí o calendário. Beleza? Boa noite, galera.